coisa aí das minorias organizadas exercendo poder sobre a maioria que não se organiza. Então, você vem aí a disseminação dessa coisa do politicamente correto. Mas você não acha que, na verdade, sempre foi assim, sempre teve uma geração que... Sempre o progressismo chegava e colocava uma coisa em pauta, os conservadores olhavam de canto de olho, os reacionários não queriam, mas no fundo, a gente sempre tem alguma mudança de tempos em tempos. Por exemplo, se você for parar para analisar voto feminino, essa questão de racismo, que mesmo hoje impondo, se você for comparar racismo há 100 anos e hoje, nossa, a diferença é brutal. Sim, não tenha dúvida. Eu acho que as minorias, elas precisam e devem se organizar e levantar bandeiras em defesa daquilo que elas acreditam. Mas qual é a menor das minorias? Um indivíduo. É um indivíduo. Isso. Então, é a questão da liberdade individual. Acima de tudo, tem que estar o indivíduo. Não a cor da pele, não a opção sexual. Orientação, né? A orientação, a opção, ou sei lá o quê. Vem aí o politicamente correto. Se o cara gosta de homem, se o cara gosta de mulher, se o cara gosta de urso, se gosta de Barbie, se gosta de ser mulher, se gosta de ser mulher, mas gosta de namorar com mulher, são variantes. Entre o preto e o branco, né? Tem 500 mil tons de cinza. Exatamente. Mas, acima de tudo, está o indivíduo. O que é que o indivíduo quer? Ele quer ser gay? Ele quer ser respeitado enquanto preto? Ou enquanto judeu? Ou o que quer que seja? Na verdade, o indivíduo ele quer ser reconhecido. Ele quer ser amado. Ele quer amar. Ele quer ser útil. São necessidades do indivíduo. Então, o que a sociedade precisa enquanto sociedade? Oportunizar isso, oportunizar o indivíduo, a ele explorar toda a sua potencialidade de ser humano, dessa centelha divina, a divindade que existe nele. Porque todas as outras dores humanas, elas são fruto da ilusão. Então, a gente vive um mundo de ilusão. Quando a gente começa a ter, aí eu vou entrar mais para a seara, que eu sou o cara que sou, apesar de político, pragmático e economista e empresário, etc., eu sou um cara que sou religioso também. E, essencialmente, sou religioso. E eu entendo que a vida ela precisa ser valorizada em todos os aspectos. O indivíduo precisa ser valorizado em todos os aspectos. Então, quando você vem com o politicamente correto, você está... Não. Você está criando mais bolhas, você está criando fronteiras. Esse terreno aqui você não passa. Eu não posso falar de racismo porque eu não tenho lugar de fala, porque eu sou branco, eu sou hétero, eu sou cis, eu hoje vou descobrindo a cada dia que eu sou um tanto de coisa e um tanto de classificação que eu não sabia que eu era. Mas se você for parar Te entendo, eu passo por isso também. Se você for parar para analisar, quando a gente fala de bolha, a gente fala do próprio individualismo. Porque uma bolha é nada mais do que um reflexo do indivíduo. Quando eu digo minha bolha, eu falo de mim e das pessoas que são relativamente próximas a mim nesse aspecto no qual a bolha foi criada. Por exemplo, falar de futebol. Eu torço pro Jacuipense. Massa. Então, quando a gente for falar de bolha jacuipense... Eu não torço pro Jacuipense, eu sou Bahia. Mas eu quis botar uma bolha pequena. Né? A bolha de torcedores de Jacuipense, eu acredito ser muito menor do que a do Bahia. De basquete. Na Bahia... Não, Bahia é a maior torcida do mundo. Quando você for para analisar... tudo na Bahia... É o maior do mundo, é o melhor do mundo. Então por isso que o nome é Quando você vai falar de bolha, você tem que levar a bolha mais pro lado do indivíduo. Eu sou a favor assim, da pessoa
ter aquela bolha para poder ter a sua experiência de vida, entendeu? Eu acho que nenhuma bolha deve ser pocada, mas que ela esteja aberta a enxergar outras bolhas e que essas bolhas sejam respeitadas, né? Por mais antagônicas que sejam, porque são ideias. Eu acho que as ideias não devem ser suprimidas. Lógico que ideias que agridam a pessoa, e sim a minha bolha violenta, que eu vou pegar o cara que torce por Vitória, por exemplo, vamos manter o ritmo do futebol, vamos botar ainda falando de futebol, na minha bolha, o torcedor do Vitória vai morrer. Não, a gente não vai falar, não está falando que toda bolha tem a respeitar. Tem realmente essas questões que se eu vou ser contra a outra pessoa, vou ferir a pessoa, entendeu? Sim, claro. Mas assim, como ideia, entendeu? Não como ação, porque quando você fala de violência é ação, mas a bolha como ideia, eu acho que ela deve ser respeitada. Sim, mas quando eu falo da questão do politicamente correto, dessa opressão do politicamente correto, que eu já passei dos 50, estou me aproximando dos 60, então eu vivo um momento, e quem já passou dessa idade também vive um momento de opressão pelo politicamente correto. Porque na verdade é até a mudança que eu falei mais cedo. Na verdade... A mudança de costume. Relato pessoal. Relato pessoal. Eu não falo mais bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Pronto. Generalizei. Então, assim, isso é uma coisa do politicamente correto. Não entendi. Eu não falo mais bom dia a todos. Porque tem o gênero. A todos, todas. Todes. Então o que eu falo? Bom Todes. dia, pessoal. Ninguém reclama. Uma coisa interessante é essa questão do gênero, de gênero, que é muito... Não, isso é um exemplo, né? Não, eu vi uma coisa interessante. Quando isso começou, quando essa tendência começou, eu vi uma coisa interessante, foi numa escola. Aí eu tenho a teoria que essa questão de gênero, em boa parte, é mais para impactar. Porque que acontece o seguinte, aí eu vi na prova, botando assim, aluno X. Entendeu? Porque de gênero, não sei o quê. Se você quisesse realmente falar de gênero e não ir de contra a gramática, porque gramaticalmente falando não existe aluno X, você escrevia estudante. Não, tá errado. Estudante, porque aluno é estudante. É Mas estudante assim- e estudanta. Não, porque presidente. estudante não é Não, estudante. É igual a presidente. Não é o é? Presidente. Cara, se tornou assim, masculino, nós estamos e vendo presidenta coisas- É o feminino. que estão em 1984, coisas orwellianas. Não, Coisas o quê? de orwellianas, de George Orwell. Sim. Coisas que estão entendi, em 1984. Ou seja, eu tenho que subverter a linguagem para poder criar determinados espaços. Eu não sei, é um granchismo cultural, é um negócio louco. Enquanto você fala, a gente sempre vai ter choque de gerações? Sim, Claro. sempre vai ter. Tá? Veio o rock and roll, veio uma série de coisas, a gente vai ter. Mas opressão por linguagem, opressão, são coisas absurdas. Eu tenho que criar uma palavra, uma presidenta, porque é algo de diferente, é porque foi a primeira mulher. Para chocar, exatamente. Exatamente. Sim, mas assim, existe uma talvez proposta de dominação quando você consegue subverter dentro da cabeça de uma juventude determinados sentidos semânticos. Você vai alterando a semântica de determinadas palavras. Pô, outro dia eu tive uma discussão em casa justamente por a questão do homossexualismo, que ismo é uma coisa que vem de doença. E tem uma corrente que defende isso. É homossexualidade, né? É que a homossexualidade não é homossexualismo.
E ismo não tem nada a ver com isso de doença. É um sufixo grego e que vem de ideia, ou seja, então cristianismo é uma doença, marxismo é doença, etc. Aí ficou todo mundo em silêncio. Cri, 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 cri. Então, são coisas, por exemplo, recentemente teve uma campanha aí do negócio do criado mudo. Eu não sei se você acompanhou isso aí. Sim. Inventaram uma história de que o criado mudo... Cara, não... Sabe? Na verdade, o que acontece é o Não seguinte... dá pra mim, sabe? É um Não efeito dá pra mim. manada de pessoas que, na verdade, não se deram trabalho. Eu tenho essa percepção. São pessoas que não pararam para estudar, tipo assim, por exemplo, essa questão do ismo, a questão do mulato, e aí estão impondo as coisas pelo seu estudo raso. Exatamente. Então, como você tem um efeito manada, porque eu acredito que o brasileiro, de certa forma, é um tanto quanto manada, entendeu? Eles seguem muito. É mais fácil eu seguir alguém do que parar para pensar, estudar e tudo mais. Então, não, o cara falou, tá falado.